Começamos esta edição falando que os Estados Unidos retomaram subsídios aos produtores de algodão. Exatamente, Carla. Olha, não é de hoje que os norte-americanos têm uma atuação estranha com seus cotonicultores, o que afeta diretamente a produção aqui no Brasil. E agora, o governo de Donald Trump, que já está subsidiando, pode-se falar de passagem, está subsidiando outras culturas, principalmente da soja, por conta das perdas que foram causadas pelo seu próprio governo, vão retomar os subsídios, aquelas concessões para os produtores de algodão. Aliás, esse tipo de concessão, o Pulga está aqui comigo, vai comentar esse caso, ela já foi condenada na OMC em anos anteriores, na Organização Mundial do Comércio. A cotonicultura brasileira, inclusive, foi de alguma maneira recompensada por parte desses abusos dos norte-americanos. Pulga, que cenário é esse? Porque o mercado do algodão vem muito bem, tivemos ampliação das áreas de cultivo no Brasil e agora temos essa. O que acontece no mercado? Pulga, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, vamos lembrar que essas discussões com relação aos subsídios que o governo americano concede aos produtores rurais têm sido questionadas constantemente na OMC. No caso do algodão, tudo começou em setembro de 2002, lá atrás. O Brasil denunciou os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio com o argumento de que várias linhas de subsídios concedidos aos produtores de algodão, isso lá atrás, turbinavam, como destaca o jornal Valor Econômico hoje, ilegalmente a produção e a exportação de algodão americano. Mais do que isso, deprimiam os preços do algodão no mercado internacional e causavam prejuízos a produtores brasileiros. Não só produtores brasileiros, de outras regiões do mundo também tiveram seus prejuízos calculados nesse período. Resumindo, 3 anos depois de entrar com queixa contra os Estados Unidos, houve um julgamento e o Brasil venceu esse chamado contencioso, essa discussão. Em 2009, portanto, somente quase 7, 8 anos depois, a OMC autorizou o Brasil a retalhar os Estados Unidos em 800 milhões de dólares por ano, por entender que o governo americano tinha realmente revisado apenas parcialmente os programas condenados pelos juízes da OMC. Resumindo, fizemos um acordo e acabamos recebendo recursos de cerca de 700 milhões de dólares do governo americano para auxiliar os produtores brasileiros, isso através de umas regras, inclusive para pesquisa e desenvolvimento de algodão. Tudo isso trouxe evolução para o mercado de algodão no Brasil, para o plantio de algodão. O que ocorre agora é que aquele acordo que nós assinamos tem também algumas brechas para que haja mudança nessa concessão de subsídios. E é o que o Congresso americano tem pressionado já há alguns anos, mudanças e permitindo exploração de outras formas de subsídios. Resumindo, a situação volta a preocupar o produtor brasileiro de algodão. Viu? Pedro Camargo Neto, que quando estava no Ministério da Agricultura liderou essa movimentação, esse processo contra os Estados Unidos, considera que o Brasil deveria ter mesmo retalhado os americanos em vez de ter feito aquele acordo pelo qual recebeu cerca de 700 milhões de dólares. Isso era só uma parte, ele disse, do prejuízo sofrido pelos produtores brasileiros. Mas ocorre que há uma preocupação maior agora. Além da volta dos subsídios, há um visível alinhamento da política brasileira com a política norte-americana. O presidente eleito Jair Bolsonaro toma posse a partir de janeiro e mostra um alinhamento já ao governo americano, liderado por Donald Trump. Resumindo, como lembra Camargo Neto, você imagina algum contencioso com Bolsonaro e Trump? Não, isso não deve ocorrer. Portanto, preocupação no final do ano para produtor de algodão no Brasil. De olho na informação, porque se os subsídios de quase 3 bilhões de dólares proposto pelo governo americano ou com possibilidade de ser derramado no mercado pelo presidente dos Estados Unidos, pode trazer de novo distorções para o mercado internacional de algodão. E essa é uma preocupação hoje de todos os produtores, inclusive de corretores de algodão aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que já discutem, já trocam ideias sobre o que fazer diante dessa possibilidade que vai ocorrer nos próximos anos. O Brasil produziu quase 2 milhões de toneladas de algodão, ganha espaço em área cultivada, ganhamos espaço no mercado internacional, mas isso tudo pode vir por terra nos próximos 2 anos com a concessão desses subsídios. De olho na informação, Fabiano, é com você.
Tá certo, Walter Pulga. Daqui a pouco nós falamos de novo aqui no Agricultura BR. Informações importantes. O produtor de algodão ficou chamado, né? Vou até fazer um trocadilho aqui com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque essa situação pode mesmo trazer um impacto, como o Walter Pulga destacava agora, distorção no mercado internacional. É importante lembrar e aí também cobrar, porque o presidente eleito teve um forte apoio do setor rural. Ele prometeu e tem mantido, por enquanto, isso nas suas falas, que não faria nada que prejudicasse o agronegócio brasileiro. Então, se tiver que ter um contencioso, tem que se esperar que se tenha mesmo, uma vez que o outro país, no caso Estados Unidos, estaria mais uma vez subsidiando sua produção.